Os movimentos de colonização trouxeram a perda do outro como si mesmo. Ao longe, e não raras vezes bem próximos, os colonizadores na América Portuguesa observaram os nativos e logo quiseram domesticá-los ao expressarem significativa violência moderna, significativa violência simbólica com adestramento e docilização dos corpos dessa terra. Aos poucos, o outro, nativo, em um primeiro momento enraizado, foi perdendo o seu caráter humano a priori, se desenraizou de certa forma. Perdeu-se de si mesmo e não era visto como si mesmo. Era visto como selvagem, gente primitiva, sem corpo senão para o trabalho, sem alma e sem espírito. Entre tramas, castigos físicos e psicológicos, retraçados pela historiografia e pela literatura, a subjugação dos povos aconteceu paulatinamente. Não deixou dúvidas. A presença dos ibéricos, em especial dos portugueses, foi uma das artimanhas da expansão de um tipo absoluto de Europa. Para os europeus, a partir do movimento expansionista das navegações que desafiaram os mares, existia dois tipos de gentes: os próprios europeus, de um lugar central na história, e por conseguinte os povos dominados, o resto do mundo. Por meio da emergência da separação do mundo por hemisférios, que ocorreu, segundo Edgardo Lander, apenas no século XVI, a Europa impôs às suas colônias verdadeiras fraturas. E nós aprendemos a ouvir as pessoas do centro e nos acostumamos à condição periférica que a Europa legou às suas colônias e agora às suas ex-colônias. Somos agentes da periferia, brasileiras e brasileiros, negros, indígenas, brancos, somos todos mestiços, porque o projeto de raça é um projeto de dominação. Então, mesmo sendo um povo de cultura mestiça, com retratos plurais de artes, de músicas, de religiões, de religiosidades e de poesias, aprendemos a pensar como europeus, sendo um povo periférico, subalterno para os homens da sociedade central. Introduzimos as narrativas europeias na estrutura da nossa mentalidade e na memória coletiva do nosso povo. Naturalizamos uma colônia dentro da nossa gente. Nos vemos como quem quer ir ao centro do mundo para buscar explicações. Tudo se naturalizou como se fôssemos ricos e tivéssemos a prerrogativa de um lugar privilegiado. A Europa pretendeu nos impor a noção de história universal, de Hegel, em que a história universal é a história do próprio europeu, na medida da sua universalidade, em detrimento dos povos conquistados que não tinham história. A Europa pretendeu nos impor a noção de direito universal de Locke, em que os povos com direito eram aqueles que tinham nação organizada, que tinham Estado consolidado. Nem os indígenas, os negros, eram povos com direitos, mas parecia um direito para privar de direito aqueles que eram utilizados pelo projeto colonial. Precisamos desnaturalizar e descolonizar a nossa mente, dar o grito dos excluídos que pulsa em nosso peito, em nosso coração, para afirmar as nossas identidades no plural, as nossas memórias no plural, as nossas culturas no plural, e não obstante, as nossas histórias no plural. Talvez seja por isso que Oswald de Andrade, em seu manifesto antropofágico, tenha dito: nunca fomos catequizados, vivemos através de um direito sonâmbulo, fizemos Cristo nascer na Bahia ou em Belém do Pará, mas nunca admitimos o nascimento da lógica entre nós. E ainda, nunca fomos catequizados, fizemos foi o carnaval, o índio vestido de senador do império, fingindo de petit, figurando nas óperas de Alencar, cheio de bons sentimentos portugueses. Já tínhamos o comunismo, já tínhamos a língua surrealista, a idade de ouro, catiti, catiti, mará, notiá, notiá, e mará e peju. Mas, depois da colônia vem o império, e depois do império, as 6 repúblicas. A 6ª república, que começou em 1985, encontra-se enferma, em estado terminal. Não é porque temos república que temos, entretanto, uma mente descolonizada.
desnaturalizada. Agimos como colônia numa terra de sofrimento para o trabalhador expropriado, em que estudar é um ato revolucionário contra o sistema e contra as camadas intocáveis da sociedade. Vivemos em uma república, mas parece haver uma colônia dentro de nós. Precisamos tirar de dentro de nós a Casa de Bragança, a fidalguia, a dicotomia entre a Casa Grande e a Senzala, diminuir a distância social, econômica, cultural entre pretos e brancos, pobres e ricos. Por falar em Brasil independente, quantas rupturas, golpes sobrepostos e compostos, um a um se urdiram do seio da pátria, como se pátria tivesse seios no lugar da mátria. Mas hoje, senhoras e senhores, comemoro uma nova geração de professores e futuros professores de história, entre outras disciplinas. Disciplina resistente em tempos de farsas, em que querem fortalecer as escolas como verdadeiros aparelhos ideológicos do Estado, donde a farsa da escola sem partido é denunciada nessa noite como uma farsa que querem impor a todos nós, estudantes e professores. Comemoro, senhoras e senhores, lembrando que a palavra professor deriva de professar, e destaco derradeiramente 3 sentidos. Primeiro, professar o processo da nossa nacionalidade e da libertação democrática no sentido de Henrique Dussel, do Brasil e da América Latina. Segundo, professar a nossa convicção de que todos os seres humanos nasceram para se educarem mutuamente e que essa é a tarefa profissional mais nobre das nossas vidas. Terceiro, professar a nossa convicção na democracia e combater a expropriação dos direitos históricos adquiridos com sangue, suor e lágrimas. Combater os governos ilegítimos e autoritários que assolam a América Latina e cantar com Chico Buarque: amanhã vai ser outro dia.